Bom dia, tudo bem? É, Iniciando a nossa aula de matemática, tá, crianças? A aula de matemática, tá? Frações equivalentes vocês vão encontrar na página 124. Então, o que são frações equivalentes? Eu vou me diminuir aqui para explicar para vocês, tá? Temos 4 exemplos aqui. Então, o Caio, a Isabela, a Ana Lúcia e o Flávio compraram mini pizzas. O Caio só dividiu a pizza uma vez. Então, ele dividiu a pizza em 2 pedaços e comeu um pedaço. Então, ele comeu um meio da pizza. A Isabela dividiu a pizza em 4 partes, 4 pedaços, e comeu 2. Então, ela comeu 2/4 da mini pizza. A Ana Lúcia dividiu a mini pizza em 6 pedaços e comeu 3 deles. Então, ela comeu 3/6 da pizza. E o Flávio dividiu a pizza em 8 pedaços e comeu 4 pedaços. Então, ele comeu 4/8 da pizza. Vocês estão vendo os desenhos? A divisão das pizzas é diferente. O número de partes que o todo está dividido é diferente. Nesse caso, está dividido em 2 partes, nesse em 4, nesse em 6, nesse em 8. Contudo, as partes comidas da pizza equivalem ao mesmo tanto. Então, essas frações, 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, são equivalentes, porque as 4 equivalem à mesma quantidade de pizza. Então, o Caio comeu a mesma quantidade que a Isabela comeu a mesma quantidade que a Ana Lúcia, e a Ana Lúcia comeu a mesma quantidade que o Flávio. Então, isso é a representação de frações equivalentes. Todas essas frações equivalem entre si porque elas valem a mesma quantidade. Elas são correspondentes à mesma quantidade de pizza, tá? Então, continuando. O que são frações equivalentes? Então, retomando, chamamos de frações equivalentes as frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, o inteiro era a pizza toda. E todo mundo comeu o mesmo tanto, tá? Todas as crianças com as suas respectivas pizzas comeram a mesma quantidade de pizza, só que em frações diferentes. Por quê? Um dividiu em 2 pedaços, outro dividiu em 4, outro dividiu em 6 e outro dividiu em 8. Então, essa foi a única diferença. Mas as frações correspondem à mesma parte do inteiro, então por isso são chamadas frações equivalentes. As frações equivalentes, elas são muitas. Continuando esse exemplo da pizza, ó, 1/2 é equivalente a 2/4, 2/4 é equivalente a 3/6, 3/6 é equivalente a 4/8, 4/8 é equivalente a 5/10, 5/10 é equivalente a 6/12, e isso vai prosseguindo, tá? Então, vamos ver como fica uma fração equivalente. Essa fração aqui, essa representação do desenho, o quadrado foi dividido em 4 partes iguais, tá? E foi pintado 2 quadrados, tá vendo? Então, essa fração corresponde a 2/4, o número de quadrados que foram pintados e o total de quadrados que havia na imagem inicial, original. E aqui, a figura está dividida em 8 partes e foram pintadas 4 partes. Vamos ver se essas duas são equivalentes mesmo. Olha lá, se eu tirar um pedaço, eu posso colocar lá. Se eu tirar outro pedaço, eu coloco lá. Se eu tirar outro pedaço, coloco lá. Se eu tirar outro pedaço, coloco lá. É a mesma figura que estava desse lado direito.
é a mesma figura, tá? Isso significa que a parte que estava representada nos 2/4 é a mesma parte que estava representada nos 4/8, tá? É a mesma parte do inteiro. Então, frações equivalentes correspondem à mesma parte do inteiro. Espero que vocês tenham entendido isso. Qualquer coisa, vocês podem me procurar. Então, como podemos obter uma fração equivalente? Então, para obter uma fração equivalente a uma fração dada, podemos dividir ou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número. Só que tem que ser diferente de zero, tá? Porque todo número vezes zero é zero. Então, aqui, no caso de multiplicar, eu tenho a fração 3/5. Para eu saber qual fração é equivalente a ela, basta eu multiplicar por algum número que não seja zero. No caso, o livro didático trouxe o número 2, mas pode ser qualquer número. 3/5 foi multiplicado o numerador por 2, que resultou em 6, e o denominador vezes 2 também, que resultou em 10. Então, 3/5 é equivalente a 6/10. Ou a gente pode, nesse segundo caso, dividir. Dividindo, a gente diminui a fração, tá? Então, aqui, 4/8. O que a gente faz? Divide o numerador por um número qualquer, que no caso é 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E divide o denominador por um número qualquer, que tem que ser o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo em cima e embaixo. E resulta em 4. Então, 4/8 é equivalente a 2/4, tá? Então, é assim que a gente obtém uma fração de uma fração que a gente já tem. Ah, eu tenho uma fração x, uma fração 2/5. E eu quero descobrir uma fração equivalente para 2/5. Então, eu multiplico o 2 por 3, vai dar 6. E o 5 por 3 vai dar 15. Então, 6/15 é equivalente a 2/5, tá? Basta multiplicar ou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Não pode esquecer isso, senão fica errado. Tem que ser o mesmo número, pode ser qualquer número, desde que seja diferente de zero, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Para ver se entenderam mesmo, respondam os exercícios 17 e 18 da página 126, que exercita bem essa parte de transformação de fração, tá? E agora, outra coisa que a gente vai aprender hoje, simplificar frações. Por que a gente está aprendendo hoje? Porque um dos meios para a gente achar uma fração equivalente é dividir. E quando a gente quer simplificar, a gente quer tornar mais simples, menor, tá? Em matemática. Então, para simplificar uma fração, a gente quer tornar ela menor. A gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim, a gente vai encontrar uma fração equivalente à primeira, mas com numerador e denominador menores do que os da primeira. Então, observe. 4/8. Eu quero simplificar 4/8. Então, vou escolher dividir por 2. Vou dividir por 2. Primeiro o 4, depois o 8. Então, 4 dividido por 2, 2. E 8 dividido por 2, 4. Então, simplificando 4/8, a gente tem 2/4. Se eu quiser continuar a simplificar mais, até não dá para simplificar mais, então eu posso dividir de novo por 2, que no caso vai dar 1/2, ou seja, 1/2 é a versão simplificada de 4/8 e também é uma versão simplificada do 2/4. Então, só para constar, 2/4 é uma simplificação de 4/8, bem como 1/2 é uma simplificação de 2/4 e de 4/8 também, tá? Para simplificar frações, basta dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, mas tem que ser uma divisão exata, não pode sobrar nada, viu? Então,
quando a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente à primeira, mas com o numerador e o denominador menores. Quando a gente quer simplificar, a gente quer diminuir o número que está no numerador e o número que está no denominador. Então, precisamos dividir, tá? Frações irredutíveis. Quando a gente chega em simplificar frações, vai ter um momento que a gente não vai conseguir simplificar uma fração, porque não dá para dividir os dois números pela mesma quantidade, tá? Então, uma fração que não pode ser simplificada, quando não é possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente chama essa fração de irredutível. É impossível reduzir ela, tá? Irredutível, não pode reduzir. Então, a gente tem exemplos. 2/3. Não tem nenhum número que eu possa dividir esses dois números que resultem em uma outra fração menor, tá? 5/8. Também não existe nenhum número em comum que eu possa dividir esses dois números para dar uma fração simplificada. E 7/22. Também não dá para eu dividir pelo mesmo número o numerador e o denominador. Então, não é simplificável, é irredutível que a gente chama, tá? Então, a partir disso, vocês vão responder os exercícios da 19 e da 20, página 127. Então, essas são atividades de hoje. No livro didático de matemática tem o exercício 16, 17, 18, 19 e 20. E no livro de exercícios complementares tem 3 páginas: 72, 73 e 74, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, tá? Tentem fazer os exercícios sozinhos, porque vocês têm capacidade para isso e os exercícios foram escolhidos para que vocês façam sozinhos, tá? Então, beijos, estou morrendo de saudades.